Outro Olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso Outro Olhar de hoje vai para as eleições, mas a parte não tão visível de uma campanha, a operação da estratégia, da comunicação, da produção de materiais, das criações, do argumento e contra-argumento, um grande trabalho que envolve profissionais do jornalismo, da publicidade, do direito, da estatística, da pesquisa, da criação gráfica e audiovisual, da música. Além disso, claro, vamos dar mais uma sobrevoada sobre o que nos mostraram os resultados numéricos dessa eleição. E para falar sobre esses temas, o olhar vai ser de quem operou diretamente nessa seara estratégica, os jornalistas Juliano Tadeu e Roberto Vitter. Juliano, além de jornalista, é também publicitário, tem 25 anos de atuação no mercado de comunicação, comanda a estratégia e supervisão, é o diretor de comunicação política da consultoria Critério Resultado em Opinião Pública, com sede no Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. O Juliano também foi secretário de comunicação de Porto Alegre. Roberto é formado em jornalismo, começou a carreira no Grupo RBS, tem mais de uma década de experiência em comunicação política, comandou a comunicação das Secretarias de Estado da Educação e da Casa Civil, e na Critério ele lidera o projeto eleitoral justamente voltado a atendimento de campanhas. Bom dia, meus caros, tudo bem? Bom dia, Kleber, tudo bem? A família Bandeirantes também. É isso aí, tudo bem? Bom dia, Kleber, bom dia, Roberto. Para mim, meu hobby preferido é falar de política. Coisa boa. Com vocês. Vamos começar assim num geralzão, né? Num passeio sobre a floresta. O que de peculiar dá para dizer que teve essa eleição, assim, olhando num todo, assim, Roberto, Juliano? Kleber, eu acho que duas coisas, né, Juliano, que nós vimos muito nessas eleições. A primeira delas, debates. Acho que nunca vimos tantas eleições com tantos debates. Debate de rádio, debate de jornal, debate de TV, debate de associações, entidades. Eu acho que é um pouco do reflexo do tempo em que nós vivemos. Todo mundo consegue fazer uma live, todo mundo vira uma emissora de TV. Antes nós tínhamos lá os debates das emissoras. Hoje em dia todos os veículos de comunicação, essas instituições, essas entidades conseguem fazer debates. Isso toma um pouco também da agenda dos candidatos. A gente viu um pouco menos candidato na rua, um pouco mais candidato recluso, fazendo as preparações. Acho que isso é um ponto peculiar. Outro ponto que também merece destaque assim, é a demora da eleição entrar na agenda das pessoas. Demorou a engrenar. A gente conversava com candidatos de diferentes praças, né, diferentes municípios. A campanha ainda não pegou tração, a campanha ainda não está na rua, o pessoal está muito quieto. A gente acompanhou alguns municípios onde os ponteiros ali das pesquisas qualitativas, das sondagens internas dos partidos, eles praticamente não se alteraram até a última semana. Aí chegou na última semana... Quase campanha de senador, assim. Aquela exatamente, né? A gente viu muito exatamente isso. Tem estimativas que dizem que em torno de 5% do eleitorado se movimenta naquela última semana. De fato, nessa eleição, o que a gente viu foi um contingente muito maior. Inclusive, campanhas em que a gente acompanhava o candidato na frente, liderando a pesquisa, quando chegou na urna, uma vantagem muito superior àquelas que os institutos internos apontavam. Então, de fato, aqui teve uma demora para engatar na campanha. O eleitor parece que deixou para a última hora, quando, vou ter que votar domingo, então vou parar um pouquinho para olhar quem são os candidatos. E isso é um fenômeno que se agravou e eu acho que na próxima eleição a gente tende cada vez mais a ter uma alteração no planejamento das campanhas, porque isso impacta muito. Quer dizer, sentido que quando a gente inicia uma campanha, que hoje é 45 dias, já foi 3 meses, né? Então hoje é um período muito menor, tem que se estabelecer um planejamento de comunicação, mas também de fluxo financeiro, né? Campanha, talvez quem está em casa não tenha noção, é um processo muito caro, né? Ou seja, segurar gás para o final. Segurar o gás para o final. O que acontece muito é, naquele ímpeto, na pressão dos apoiadores, na necessidade de ver o carro na rua, é tipo uma maratona. Quando sai aquele coelho na frente, sabe, que chama o corredor, sai voando, mas depois perde o gás. Muitas campanhas ocorrem o mesmo fenômeno. Começa com carga cheia e chega na reta final. Quando o eleitor vai parar para olhar,
não tem material na rua, não tem equipe de rua, não tem volume de comunicação de rede social, não tem carro de som, e aí muita campanha se perde nessa reta final. Então a gente intui, né, Roberto, conversando ali um pouquinho antes do programa, que a gente vai ter cada vez mais campanhas menores, do ponto de mesmo que a lei permita 45 dias, nós vamos ter campanhas menores, concentradas, onde vai ter uma concentração de recurso e volume de campanha no momento que o eleitor parar para olhar as campanhas. É centrar o gasto quando efetivamente as pessoas estão Raciocinando. Porque se... Ô, Roberto, tu falaste do debate, né? Mais debates e tal. E sobre o juízo de mérito desse teu ponto, te pareceu até um pouco demais ou tu achou isso positivo? Eu acho que passou um pouco do ponto, sabe, Kleber? Porque o que a gente vinha acompanhando também? Uma taxa de audiência muito baixa. Os debates sendo O feitos... candidato deixa de ir para a rua lá. O candidato deixa de ir para a rua e o debate está sendo feito no momento que o eleitor não está plugado ainda na eleição. Então, quem era o público que acompanhava esses debates? Eram as assessorias dos candidatos, eram as militâncias, eram as pessoas altamente politizadas e que eventualmente até já estavam decididas. Estavam ali só buscando confirmar. Mas rendeu algum corte. Mas render corte de rede social. Mas, de outro lado, por mais que eles sejam menor audiência, eles passaram a ser mais comentados. É um fenômeno também curioso, né? É um volume grande, audiência de fato baixa, retenção de audiência. Pegar na rua quem viu um debate inteiro, duvido. Raríssimo. Mas todo mundo foi impactado de alguma forma no conteúdo do debate. Então, realmente, é difícil a gente avaliar o quão positivo... A verdade é que teve mais. Teve mais, mas talvez até, né, Juliano, como a gente não tinha o candidato na rua, usava o corte do debate para produzir o conteúdo também. Então, uma coisa foi alimentando a outra. E esses cortes obrigaram os candidatos a se preparar melhor. E o que a gente viu ao longo do trabalho, que graças a Deus teve uma taxa de sucesso de 90% das nossas campanhas vitoriosas, foi uma demanda cada vez maior dos candidatos por preparação para debate. Então a gente teve assim, incontáveis horas de conteúdo. E a preparação para debate é uma arte, né? É o round político. O estudo de argumento, contra-argumento, como dizer, o que dizer, postura corporal, tom de voz. Ainda mais num momento em que as dinâmicas e os formatos dos debates são tão diversos que exigem do candidato talentos que nunca exigiram. Né? Hoje, quando a gente pega um debate estilo RBS ou outros que fazem aquele de tempo corrido... Em A que Band também fez. A Band também fez, exato. Tempo corrido, quase um ringue ali, em que o candidato tem que conseguir se deslocar pelo cenário, olhar para a câmera para falar com o eleitor, olhar para o adversário. Vejam, o cara tem que ser um expert. Se expõe, né? Se expõe totalmente. Então, isso aí também exigiu que ele parasse para olhar para a sua preparação de uma forma diferente. Ô, Roberto, eu quero entrar num ponto aqui que o Juliano já, de algum modo, ano passado, tocou bem específico, que quase nunca se fala sobre ferramentas de comunicação durante a eleição, mas que aqui na Grande Porto Alegre é notável e é muito específico por ser diferente do interior, inclusive, onde tem rádio, tem o jornalzinho da cidade e tal, municípios em que não tem nem rádio, nem TV e às vezes nem jornal, muito expressivo. É o fenômeno do carro de som, que requer um cuidado especial. Exatamente. A gente tem aqui duas cidades altamente populosas, onde a gente tem praticamente essa mesma... Canoas, uma única cidade, segundo turno, que não tem rádio e televisão, campanha, até tem rádio, né? Não tem televisão. Rádio tem. Gravataí é a mesma coisa, uma das cidades mais populosas do estado. Aí é o bom e velho carro de som. E Canoas, né? Canoas e Gravataí, né? Nossa. É o carro de som na rua, Alvorada, mensagens-chave, Alvorada, Viamão, Chuíri, toda a Grande Porto Alegre. Toda a Grande Porto Alegre, e ainda tem um adicional, são impactadas em larga escala pela mensagem dos candidatos da capital. Porque a população se movimenta de um lado para o outro, enfim. O que pega é o carro de som. O carro de som com a mensagem curta. Eu acho que outra coisa que depois a gente vai acabar falando na sequência, né, Juliano, com certeza, é a importância da mensagem. A mensagem política bem construída, sintetizada. Porque isso, né, quando a gente constrói uma mensagem, ela vai sendo desdobrada. E não pode esquecer do carro de som. Muitas vezes a gente se preocupar com a rede social. A rede social é importante, com o impulsionamento, mas aqui também, pelo fluxo de veículos, também perde um pouco daquele valor que é aplicar no impulsionamento, acaba também esvaindo um pouquinho ali em função dessa Então tem que ter estratégia para carro de som. O que chamam de mini carreatas, né, que é para poder botar o carro de som. E já vimos campanha saírem vitoriosas justamente na estratégia. O adversário ia num bairro,
Na sequência, vinha o carro de som do adversário destruindo aqueles argumentos. Que funciona mais em termos quantitativos do que uma caminhada, rende mais, Sim. né? Mais gente tem acesso. E diferente do que as pessoas pensam, o carro de som não está passando o jingle apenas do candidato, né? É uma mensagem com um locutor, né? Que vai trabalhando o próprio candidato. ou o próprio candidato. Hoje o carro de som só pode com o candidato, né? Passando ali, mas junto do candidato fica o locutor, né? E aí passando as mensagens mais importantes políticas da campanha, que sejam defesa em relação a fake news e muitas vezes ataque a adversários. Né? Isso, se dá o carro de som para, o candidato desce, assim vai se fazendo a alegria de uma campanha. Divide o vice e o candidato a prefeito um para cada lado para poder rodar mais áreas da cidade. Então, realmente tem uma camada de ferramental que muitas vezes a gente não fala e que são decisivos. Ô, Juliano, o Roberto comentou justamente do começo, né? Carro de som, o que dizer lá em cima e tudo mais, rede social e tal, é a consequência de um bom conceito, de um bom posicionamento, de um bom raciocínio síntese, que lá na última linha vai ser um slogan. Isso não mudou, né? Isso continua talvez sendo ainda mais importante, né? No meio de tanta poluição. Isso vai ser sempre a base de uma campanha política, do argumento político, que vai permear todas as ferramentas. As ferramentas vão mudar. Se a TV vai ter menos importância que as redes, enfim. Isso vai alterar com a evolução da tecnologia, agora tem inteligência artificial. Isso muda sempre. Mas a base disso é uma estratégia bem montada. De fato, ganha a eleição quem vence a agenda da eleição. Quem consegue agendar a eleição, no geral, ganha. E agendar é fazer com que o meu argumento seja mais relevante e tome conta do debate público em relação a outros adversários. Não morder a isca do adversário. E não morder. Por isso que pesquisar antes é fundamental. Por isso que começar esse trabalho de constituição desse argumento numa pré-campanha bem montada, não é em 45 dias que tu estabelece um raciocínio desse. Vem construindo ele, né, Roberto, ao longo do tempo, até chegar na campanha de uma forma com que se tenha uma musculatura para que ele possa dominar o debate público nisso. Então, de fato, sim, a mãe de todas as virtudes da nossa campanha. Isso faz diferença, mesmo num municípiozinho pequeno, lá tem um conceito, tem um posicionamento, lá também é importante? Também é importante, Kleber. Eu acho que uma coisa que a gente percebe muito é ver o quanto os candidatos, às vezes, focam na ferramenta, na estética, no meio de transmissão. Eu vou me preocupar em ter tantos seguidores, em criar um perfil no TikTok, sabe? Se preocupam muito com o meio de transmissão, mas não se preocupam com a mensagem. Ou seja, política. E aí mora o problema, porque às vezes, quando vai... Ok, eu tenho lá as ferramentas, mas que mensagem eu vou levar? E esta mensagem ajustada, e não são textos e mais textos, laudas e laudas. É acertar o ponto. Acertar o ponto. É a gente ter a capacidade, como disse o Juliano, pautar a eleição. Repetir. É um argumento mãe, sintetizador, argumentos chave que vão encadear uma narrativa. E nesse repetir, muitas vezes os candidatos dizem, mas eu estou dizendo essa mesma coisa em tudo que é lugar. E diz, parabéns, meu amigo. É isso mesmo. É só a repetição que vai levar o eleitor reter aquilo, né? Tem um estudo lá, David Ausubel, que até a gente conversa nas palestras, né, Roberto? Que ele fez um estudo sobre quantas vezes uma palavra precisa ser repetida para que entre na cabeça do eleitor. E ele estudou lá que precisa dizer 7 vezes uma palavra ser repetida para alguém incorporá-la ao seu vocabulário. Agora imagine um argumento político que exige um raciocínio emocional, racional. Quantas vezes não precisa dessa repetição? O importante, a gente sempre diz, né, Juliano, é construir uma boa arquitetura de discurso. Ali está a chave, é a primeira... Fácil de ser compreendido. Exatamente, é a primeira fase do processo. Quando esta fase é bem sucedida, as portinhas começam a... É uma técnica de persuasão, de convencimento, é disso que se trata. Isso, mas não só isso, né, Kleber? Tu comentou ali no início, política. E eu acho que aí também está um grande diferencial entre narrativas, argumentos de sucesso numa eleição, aquelas que compreenderam seu momento político, aquelas que nascem de um projeto político e não só de uma arquitetura publicitária. Porque tem isso também. Às vezes tem uma belíssima arquitetura publicitária de argumento, mas que ela não está calcada em nenhum processo ou projeto. É apenas uma frasezinha bonita. É só uma grande casca, linda de Essa é a diferença, né, Juliano, entre um marketing comercial e um marketing político, né? Não é uma propaganda de um sabonete, né? Tem que ter todo um valor. Não é, mas no Brasil, historicamente, muitas vezes foi.
E eu acho que o fenômeno da incorporação da política na vida do cidadão e no raciocínio do cidadão... As redes sociais também. Redes sociais, a própria polarização ajudou a trazer um pouco mais de discussão sobre quem eu sou. Sou liberal ou sou conservador? Sou de esquerda ou sou de direita? E isso mexeu com a comunicação política também. E muitos profissionais ainda não compreenderam isso. Então a gente acaba, às vezes, tendo campanhas muito parecidas, né? Uma estética parecida, um jeito de falar, ponderados, todo mundo em cima do muro, quando, na verdade, o eleitor está em outro caminho. Eu acho que isso é um reflexo também do que se viu nas urnas. E são só 45 dias. Então, a construção, toda essa arquitetura, muitas vezes, a gente bota na rua, testa. Se não está funcionando, reposiciona. Né? Em 15 dias, em 20 dias. Muitas vezes foi necessário fazer isso nesse processo. Só que como é 45 dias, hoje a gente tem cada vez menos tempo. Então, por isso que largar com o posicionamento acertado, bem embasado, estudado, é fundamental. Encurta o caminho. O Roberto, posicionamento, aplicação disso. Primeira coisa que a gente cai é uma estética visual e sonora, né? Eu estou falando aqui de identidade visual, marca, jingle, né? Muito ainda se tem a crença na política, isso não importa, a marca qualquer uma bota na mesa, musiquinha... O sobrinho faz. Isso, o sobrinho faz. Musiquinha, pega um repeteco aí que todo mundo canta. Qual é a foto também do candidato, né? Qual é a importância para o juízo do eleitor desses elementos durante uma campanha? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? São peças publicitárias, elas têm que levar uma mensagem. Então, primeiro crivo, esta peça tem mensagem estratégica? Muitas vezes as peças são bonitas, mas não tem essa mensagem estratégica. Segundo ponto, é isso, elas têm que ser visualmente atrativas. Olha os canteiros, quantos wind banners tem, por exemplo, né? É a única forma, não tem mais o cavalete, não tem mais o bonecão que teve em outras eleições. Então, ser criativo ali dentro... Bonecão foi o Juliano que inventou. O bonecão foi Tunati, mais 2 metros de altura, né? Então, primeiro tem que ser visualmente atraente, né? Para chamar a atenção do eleitor, mas ela tem que também ter conteúdo. Não é a musiquinha bonitinha, é a musiquinha chiclete que as crianças cantam. Qual é o argumento político que tem no jingle? Nós chegamos a produzir, né, Juliana, em algumas campanhas, 3 jingles, cada um com uma mensagem, muitas vezes a mensagem coincidente, mas em determinados momentos precisamos acrescentar esse argumento. Lança um novo jingle, ela era uma peça discursiva. Eu acho que nesse ponto a gente teve, sem dúvida nenhuma, a campanha mais musical da história. E eu, sinceramente, acredito que é uma tendência irreversível. A gente vai ter em 2026. Mas igual a Marília Gabriel. Por quê? Porque a gente está vivendo a era da tiktokização, né? E a política viveu isso. Pega, por exemplo, a campanha do André Fernandes, candidato prefeito de Fortaleza, pelo PL. A campanha dele é ancorada em música. E, obviamente, maravilhosamente bem feitas, que viralizaram no país inteiro. A culpa do Sarto, que foi uma das que mais bateu, era gente de todo o Brasil cantando, né? Então, esse é um fenômeno... Muito jingle sem cara de jingle, né? Com batidas populares, muito funk, muito samba, muito... E cumprindo várias missões. Vai ter o jingle que vai ser o jingle emocional para a TV, vai ter o jingle que vai satirizar o adversário, vai ter o jingle com a pisadinha, com o forró, com axé para conectar com a população da periferia ou de onde for, do gosto popular. Então, a gente vai ter muita música por aí pela frente. E esse fenômeno dessa nacionalização, da tiktokização, também é visto até nas nossas casas. Eu não sei lá se o Bento fala, mas o Vicente lá em casa fala oxi. Oxi. Né? Expressão tipicamente nordestina que chegou aqui por conta das redes. Qual era o grande tema da campanha, no primeiro mês da campanha em Porto Alegre, sobre o que se falava? Pablo Marçal. Não era o Melo, não era a Maria do Rosário, todo mundo debatia a campanha a prefeito de São Paulo. Então, realmente é um fenômeno de nacionalização que a gente vai enfrentar, né? A campanha toda perdeu as fronteiras. Agora, de novo, sobre coisas que não mudaram também, prefeitos que cuidaram durante o governo de fazer política e de comunicar bem tiveram mais facilidade do que quando chegaram na eleição. E quando chegaram na eleição, e prefeitos que não cuidaram da comunicação durante o governo tiveram mais dificuldade, né? Isso é assim mesmo. Ou você constrói a mensagem e leva ela em 45 dias, ou faz isso em 4 anos, né? Quem consegue estabelecer uma narrativa ao longo de 4 anos,
Quem planeja no primeiro mês do seu mandato o que quer dizer no último ano, leva essa vantagem, porque vai construindo, né? Vai. Muitos prefeitos acham que é só governar. E é governar, mas Eles chamam os publicitários, ó, eu fiz isso aqui. Não é bem assim. Na hora ali da campanha, a gente percebe claramente quem cuidou daquele tripé que a gente sempre defende, que é o tripé da boa gestão e da boa campanha. Quer cuidar da comunicação, então sim, comunicar e ter estratégia, que é governar bem, é cuidar da gestão e é cuidar da política. Né? Quando um prefeito cuida dessas três coisas com atenção, dificilmente chega na eleição com o governo mal avaliado. Né? Porque conseguiu cuidar das três instâncias mais importantes de qualquer processo político. Tu falaste aí, Juliano, sobre a nacionalização da eleição e o componente ideológico. Qual a avaliação de vocês? Acho que como vocês também previram, né? Foi moderado, municípios mais, municípios menos, apareceu, não foi o único elemento, mas estava ali presente em muitos municípios, né? Pelo menos na nossa expectativa, cumpriu bem aquilo que a gente esperava, né? Ele ia estar presente e realmente teve, né? Mas eu acho que, para além da polarização, o que teve presente foi as visões postas. Né? Teve, óbvio, aqui é Bolsonaro, aqui é mais Lula, mas eu acho que menos isso... A pauta mesmo. E mais a agenda de fundo dessas coisas. E isso se viu. E aí, neste quesito, essa agenda que a direita tem colocado na rua conectou muito mais com a população, especialmente no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, mas especialmente no Rio Grande do Sul, teve uma conexão popular muito maior. Então, hoje, não é nenhum absurdo dizer que essa agenda da direita é muito mais popular do que a própria agenda da esquerda. Né? E a agenda, esta formatação de agenda que o Juliano traduziu brilhantemente, né? Ele está abrindo um mercado político muito mais promissor para a centro-direita. Porque quando a gente... Isso é uma opinião bastante pessoal, mas eu acho que sim. Quando o candidato de esquerda arranca, ele está com um mercado político reduzido pela rejeição que ele desperta na direita. Quando o candidato de direita, mais declarado, aquela direita mais constituída, ele arranca com essa rejeição do centro. Agora, o centro-direita, ele que não tem nojinho de fazer algumas defesas de causas, liberdade econômica, PPP, privatização, enfim, esta agenda... Melo é um exemplo. Melo, Ricardo Nunes, eles mostram quanto esse campo de centro-direita ele é mais promissor eleitoralmente falando. O próprio prefeito de Florianópolis, né? Talvez o estado mais direitoso e bolsonarista que existe, ele se elegeu pela centro-direita. Porque ele é palatável à esquerda, porque ele também não avança tanto sinal em pautas que são mais da agenda... como é que se diz? Da ortodoxia da direita. Pauta de costumes, né? Ele não avança tanto, então o eleitor, aquele mais de esquerda, ele até tolera, num segundo turno topa mais. E o de centro-esquerda lá, o PSDB está sofrendo muito isso também. Às vezes eles têm um pouquinho de pudor em dar uma lambida assim nas causas da direita. E aí o eleitor de direita cobra essa conta. Porque já votou neles, né? Lá atrás. Mas essa reflexão do Roberto é importante, mas ela é importante que se diga que ela trata de eleições majoritárias. Né, que precisam de um leque de apoio social maior do que um nicho. Quando a gente vai para proporcional, vereador, deputado federal, aí a agenda de uma direita mais raiz, de uma direita mais puramente ideológica, às vezes tem uma adesão maior. E onde consegue mobilizar segmentos. Se tu fores olhar os 10 primeiros, eu estava olhando candidatos a vereador eleitos de Porto Alegre, quase todos os 10 muito posicionados em rede social de um campo ou de esquerda ou de direita. Porque aí consegue engajar, porque o vereador não precisa do voto da cidade inteira, ele precisa do voto engajado de um segmento, né? E aí o discurso mais posicionado. Pois é. Aí um dilema que não se responderá nesse programa, para muitas reflexões, né? Esse é um problema, digamos, para os moderados e centristas, o centro democrático. Isso é um problema do eleitor, né? Ou é um problema do político moderado ou de centro, né? Eu vi que a Joyce Hasselmann disse, claro que nem sei o que ela é aquilo, mas enfim, São Paulo não está pronta para o bom inverno, né? O problema do eleitor ou desse político que vai ter que encontrar um posicionamento? Não tenha dúvida que a disputa
do político e do partido político. Não tenha dúvida que o problema está nisso, né? Dificilmente o problema tem no eleitor. Está na Porque incompreensão. às vezes esse campo julga o eleitor, né? Sim, ataca o eleitor. O eleitor não compreendeu as minhas maravilhas. Genialidade. Tem um pouco disso. Se colocar acima do debate político, né? Então, essa polarização professoral, como se a polarização por si só fosse o mais raso da política. E não é, né? Então, tem aqui um problema de pauta. Que pauta oferece ao Brasil, que pauta oferece ao Rio Grande, esse bloco que se entende de centro puro, que cria um outro polo, que a gente falava outra vez, né? Cria um terceiro polo do centro. Então é uma polarização também, né? E nessa esteira tem gente sendo nocauteada. O PSDB é um exemplo claro, né? Para mim, em 2022, quem entende aí de boxe, eles tiveram um knockdown naquela eleição, caiu, mas levantou, e nessa eleição foi um nocaute. A gente fala muito da derrota do PT neste ano, mas o PT aumentou 2 milhões de votos em todo o Brasil. Foi de 6 e pouco para 8. O PSDB, Kleber, perdeu 50% do seu universo de eleitores. Então, de fato, é um partido que eu acho que hoje está nocauteado e que vai impor, né, Roberto, ao governador Eduardo Leite, uma reinvenção aí se tiver algum projeto nacional no seu Senado. Porque muitas vezes eles são partidos, lideranças políticos, citou ali a Joyce Hasselman, que entendem que ser de centro é criticar os polos. E aí, aí o cara... Negar os polos. Negar os polos. Ele compra briga com 30% da esquerda e 30% da população de direita. Em vez de ele usar o centro para ampliar o mercado eleitoral, ele consegue reduzir ainda mais, criar 2 campos de oposição. Agora, por outro lado, né, este voto de centro, mais de aparelho, se de algum modo prejudicou o PSDB, colocou como um fenômeno o PSD do Kassab, o PSD, do Kassab, o MDB, que segue fortíssimo nacionalmente, ambos, né? O MDB aqui no estado também, mas enfim, é um campo ainda presente, uma realidade presente e com sua força no aparelho político brasileiro, né? PP também. Também, de algum modo. A política dita tradicional, eu não gosto muito até desse termo, política tradicional, mas esta política que de partidos já estabelecidos há mais tempo, vamos dizer assim, mostrou que ainda domina um pouco do campinho, né? Não é assim, só nas vezes. Nova direita, a esquerda. O pessoal que sabe jogar o jogo ali, que partidos que estão consolidados há mais tempo, eles ainda conseguem. Mas a gente vê também, mesmo nesses partidos com digamos assim, uma tradição mais menos tão tecnológica ou mais ortodoxa do que os que surgiram depois, também buscaram se atualizar. O fenômeno do PP no Rio Grande do Sul é um exemplo disso, né? Buscou capacitar, capacitou, melhorou sua comunicação, avançou em todas as frentes, criou um leque de propostas, criou lá o seu direita raiz, ou seja, também buscou agregar aquela política mais tradicional das lideranças locais, uma outra camada. E o resultado foi o partido que, de fato, dominou boa parte. E a esquerda, notadamente, tomou um baque, né? Não só no Estado, nacionalmente também. Isso é um dado da realidade, para além de juízo de valor, né? Os números mostraram um pouco isso, né? Exatamente, né? A esquerda sofreu, né? A centro-esquerda também sofreu, esses partidos PSB, PDT, vem encolhendo porque são facilmente associados ao PT, gira tudo a mesma coisa, né? O PT capitaliza toda a parte boa, vamos assim dizer, né? E sobra muito pouco para PDT, PCdoB, PSB, eles vão vendo o terreno encurtado. E acho que vai antes da tua resposta, eu vou convidar os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes para seguirem conosco nas redes sociais, que tem bem mais. Nós vamos falar mais um pouco de política. E quem nos acompanha no rádio, convido para estar de novo conosco no próximo sábado. Bom dia, bom final de semana. Diz aí, Juliano. Não, e o PT, eu acho que agora sim, se não fez pós-mensalão, eu acho que pós a seleção precisa fazer uma reavaliação geral. De posicionamento. Aí, né? Mas de agenda, de posicionamento, eu não, assim, intuo, né, não é uma convicção, mas que vai ter um pouco de migração do PT para o centro. Acho que eles vão fazer uma inflexão de ser um partido um pouco mais aberto do que vem. Olha, Juliano, tem setores que defendem um retorno às ortodoxias, também, né? Tem debate interno. Tanto que
uma coisa que eu acreditava, que eu não vejo tanto, que o governo Lula seria de novo um governo ortodoxo, ideológico, tão radical. Se pronunciava aí. Na prática não está se vendo tanto. Mas o Kleber captou bem, viu? Ao PT sobrou Lula. À direita sobra Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Nicolas Zema, Marçal, Caiado. Olha quantos presidenciáveis a gente tem aí. O Nicolas não, porque não tem idade ainda, né? Mas olha quantos presidenciáveis a gente tem aí. Tchê, vamos falar, pelo menos um pouco, sobre este fenômeno Pablo Marçal, porque não tem como falar da eleição de 2024 sem dizer alguma coisa sobre ele. Foi a coisa mais diferente que ocorreu na política brasileira dos últimos anos. Pro bem ou pro mal, ou pros dois? Diferente. Não sabemos. De fato, foi a candidatura mais sistema que a gente viu. Em todo, por mais arquitetada, por mais estratégica, né? A gente tinha um fenômeno Bolsonaro que era algo absolutamente natural, orgânico, com os inúmeros erros de ser absolutamente natural, né? E vimos aqui um fenômeno do Pablo Marçal, um fenômeno pensado, muito mais elaborado, muito mais requintado nas suas estratégias, mas que igualmente era absurdamente antissistema. Quase sem partido, sem fundo, redes, só utilizando redes caíam, redes levantavam. Aquele circo que ele transformou o debate político e os debates, como o Roberto trouxe. Então, assim, foi um episódio que depois outros tentaram emular aí nos estados, e obviamente ficaram ridículos, porque não eram na sua essência. Sempre tem isso. Mas ele cravou um negócio muito diferente aí. Que ainda vai ter que ser estudado, né? Bugou a eleição em São Paulo. Fez o Datena dar uma cadeirada no cara. Que episódio absolutamente impensado. Mas bugou o sistema, bugou a imprensa, bugou um monte de gente nisso. Quem assistiu o Roda Viva, os jornalistas querendo emparedar ele a todo, como se fossem candidatos também, né? Como se ele fosse o grande debate. O Marçal tem uma outra questão, acho que ele aprendeu a usar os debates de uma forma... Porque o que acontece? Acho que a leitura dele, nas eleições anteriores, o que sobrava do debate, além dos politizados, era o entretenimento. O Brasil passou 2 anos se abastecendo de memes daquele debate presidencial lá do Padre Kelson, e depois o debate do segundo turno que o Bolsonaro dizia, vem Lula, vem aqui do meu ladinho. Passamos 2 anos vendo os mesmos memes. Ele viu ali, acredito que estudando, né, Juliana, e foi um fenômeno bastante pensado, que o entretenimento engaja no Brasil. E ele começou a produzir. Ele falou sobre isso, tive que fazer isso. Falava, e ele declarava a estratégia, que era mais... Declarava a estratégia, ele foi uma usina de meme. Ao mesmo tempo puxou rejeição, né? E a cadeirada ali, talvez ele tenha girado um pouco o fio, né? Aí, de novo, uma opinião muito pessoal, eu acho que assim, o personagem que ele foi constituindo foi trazendo para uma base de apoiadores dele, trouxe o público bolsonarista bem raiz, né? O bolsonarista raiz estava rejeitando o Ricardo Nunes e estava vindo com o Marçal. Só que este público talvez não esperasse o cara levar a cadeirada, um senhor de 70 anos, e aí cria um banzé, o cara vai... E aquele episódio também do laudo falso, aquilo também foi grave. Eu acho que ali foi o episódio que enterrou, de fato. Porque assim, a eleição se decidiu no detalhe, né? Quem foi pro segundo turno foi... E que não enterrou também, o cara fez 30% dos votos, que é um monte. Não, enterrou tipo, aquela eleição. E a possibilidade, né? Claro. E é um fenômeno tão acentuado que olha o que ele fez com a direita. Ele rachou a direita. Ele bugou o Bolsonaro, né? Vê que o Bolsonaro emitia recados toda hora diversos. Uma hora era apoio nulas, outra hora não gostava tanto do Marçal. Teve que vir pastores detonar o Marçal nesse processo. O que eu acho sobre isto, que é um fenômeno assim, quando é tão abrupto e tão forte, a gente nunca consegue analisar ele inteiro logo perto do fato. E, de novo, uma parte dos analistas, respeitosamente, estão resumindo a análise ao nojinho. E os nojinhos eu também tenho, né? Há várias coisas que ele fez. Agora, é preciso compreender mais a fundo o que se sucedeu por trás daquela motivação para conseguir criar um cara em um mês, né? E, de algum modo, causar todo um levante popular e tal. Ninguém chega nesse nível de engajamento sem que tenha um eco social, de alguma forma, né? Aqueles analistas que analisavam o fenômeno Bolsonaro. O fenômeno Bolsonaro existiu, mas existe
Mas ele está ancorado num Tem fenômeno um substrato social, claro. E o Marçal representou isso. O Marçal foi aquele que conseguiu traduzir da melhor forma o pensamento desse eleitor conservador, né? Coisa que o Nunes não conseguiu em um primeiro momento, está tentando agora, mas em todo o Brasil foi o cara que conseguiu canalizar isso de uma forma mais Agora, inteligente. Roberto, você que já fez mais campanha para a esquerda do que eu, pelo menos, te parece que a esquerda perdeu um pouco a mão? A esquerda era sempre craque em fazer a leitura da sensibilidade popular, era craque em criação gráfica, craque no jingle, craque na estratégia. Não se viu mais tanto essa mão acertando. Claro que, no fundo, é o que o Juliano disse, né? Um problema de identidade política também por trás disso. Mas mesmo na criação, não teve mais aquela diferença tão grande que tinha, né? Primeiro, acho que a criação tá tudo muito igual. Eles adotaram uma forma, uma paleta de cores, é o vermelho, quando o nojo ao vermelho é muito grande, vai para um roxinho, um amarelinho. Isso é uma coisa. Agora, o principal da novela, eu acho que é a mensagem. Dobra a aposta muitas vezes num discurso mais ideológico, que tem a rejeição muito grande do público da direita e também do centro. O centro também não topa algumas pautas que a esquerda está propondo, né? Tem um pouco assim de catequizar, educar de novo, impor uma agenda, e isso as pessoas estão recuando, estão cansadas. Então eu acho que ali tem alguns candidatos, enfim, que a gente até olha, são administradores respeitados, que tiveram mandatos ok, né? Só que quando abre o microfone, vai para o programa, repete algumas teses que eles estão construindo de 5, 10 anos para cá, 5 anos, que causa essa repulsa, né? Pô, querem me educar agora até a falar o português. Então eu acho que está dando. Para além da mensagem, hoje tem uma questão técnica também envolvida. Na técnica de comunicação. Em que sentido? Em que sentido que nessa guerra cultural, a esquerda sempre foi vanguarda, né? Então, sempre quem dava um primeiro passo, num avanço sobre um jingle mais emocional, numa campanha esteticamente bonita, trazer o depoimento do povo, foram buscar na memória e, geralmente, foram eles que introduziram essas coisas nisso. O que acontece hoje é que, desde que a direita tomou conta das redes sociais, por exemplo, que era um campo exclusivo da esquerda, essa mobilização orgânica, a vanguarda em termos de comunicação que a gente tem visto tem sido da direita. O Fernando Bolsonaro, com aquela tosquice de comunicação, gerou uma estética ali, uma referência, digamos assim, que outros depois tentaram emular. Da mesma forma agora, André Fernandes com as músicas. Então tem um eixo de comunicação política que eu acho que tomou conta à direita, em certa medida, do eixo da mensagem, sem dúvida de conexão, mas também da técnica de divulgar. Então, acho que as novidades que têm surgido nas eleições do ponto de vista de técnica de comunicação, no geral, tem vindo desse bloco. O povo se sente mais retratado nas campanhas de centro-direita. Porto Alegre viria muito bem a esse debate, mas aí por força da legislação eleitoral, acho melhor a gente analisar depois. Juliano, tu falaste aí da tosquice, né, e tal. Essa nova direita, que é um fenômeno recente, né, historicamente recente, 10, 20 anos, mas também ainda produziu muito candidato tosco, muito candidato fraco, que achou que ia se eleger só por ser Bolsonaro, muita coisa horrível aí, municípios afora, né? Que acaba jogando contra também, né? Esses partidos que tiveram que se constituir recentemente, acho que correm sempre esse risco de uma maneira maior, né? Que é de ter que capitalizar lideranças onde não tem uma tradição. E muitas vezes isso não é acompanhado de uma preparação ou de uma evolução por dentro da política. Sim, pessoas que do nada resolvem se candidatar, muitas vezes, sem o devido preparo, sem a devida constituição política que é necessária para chegar no momento. Né? Ele chega a ser candidato a prefeito do nada. Né? Muitas vezes até acontece e dá certo. Mas eu acho que nessa leva aí de candidatos, por força dessa necessidade de constituição de partido, acabou trazendo gente que achou que ia botar seu nome, ia dizer que era do Bolsonaro, por exemplo, e que automaticamente a urna daria vitória. E a gente viu que não é assim, na realidade. Né? Um fenômeno, nós falamos do Pablo Marçal, agora um fenômeno que não dá para passar sem falar, 2004, é o de João Campos. Esse é um fenômeno de esquerda, ou centro-esquerda, PSB, um guri absolutamente carismático, reeleito, deu quanto lá?
mais de 80%, né, prefeito, filho do Eduardo Campos. Como é que tu vê ele, Roberto? Uma campanha diferente também. É diferente, é bonita, tem muita mensagem, são 4 anos de Constituição, né? O João Campos viveu 4 anos em campanha. Todo o mandato dele foi campanha, redes muito bem feitas. Eu vou pedir para nossa equipe ir botando aí imagens da campanha dele enquanto... Tudo muito resolvido. E ele é um bom produto, né? Ele comunica. Carismático. Ele é carismático, ele é jovem, ele é um candidato nato nas redes sociais. Não é alguém que aprendeu a usar redes sociais. João Campos provavelmente nasceu já na era do smartphone na mão. Então, é outra coisa tu pegar um tiozão, 50, 60, que teve que aprender a usar redes sociais. Isso ele já nasceu fazendo, né? Ali eu acho que tem um ponto. Segundo, aparentemente um bom governo. O prefeito aprovado. Tem claro. boas coisas a mostrar. E tem um jeito dele falar, assim... ele tem um carisma. Ele tem um carisma, ele traduz muito bem as conquistas do governo dele. Dia desse eu estava vendo um vídeo, é lá a fardinha da criança que eu levo e lá... Uniforme. Lá eles chamam de fardinha da criança. Uniforme escolar, a minha esposa estava em casa falando, olha ele que ele lava a fardinha do colégio. Vê como é que é, né? Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, que não é tão... E também soube capitalizar de um modo bonito, natural, o legado que recebeu. E tu falaste aí também já, e também dá pra gente mostrar algumas imagens, ainda não ganhou eleição, já foi pro segundo turno, o André Fernandes em Fortaleza, né? Outro gurizão, tá outro jovem, absolutamente digital, né? Tem uma campanha aí é aquelas muito jeito, né? Topázio tem isso, muito divertido, né? Carismático. O André Fernandes também. É uma campanha assim, mas muito mais contundente, né? Ela ataca o adversário o tempo todo na política, não tem nenhum ataque embaixo da linha de cintura, mas é um ataque permanente, mas é um ataque divertido por meio do humor, da sátira. Então, acho que ali também a gente vai ter, ao final dessa eleição, especialmente se ele sair vitorioso. Tá dando empate. Tá dando empate. O Lula desceu lá. A maneira politicamente em Fortaleza já é uma vitória, né? Uma vitória gigantesca. Mas se sair vencedor, essa, digamos, estratégia diferente de campanha vai acabar sendo um referencial para outros. Mas, Juliano, de novo, né? Tanto o João Campos quanto o André Fernandes, formatos muito bons, mas com conteúdo, claro. Com conteúdo, tem crítica política o tempo inteiro. Né? Este é o diferencial, porque não é só a campanha bonitinha também. Vocês fizeram muita formação política de pré-campanha. Fez diferença esse trabalho de formar pré-candidatos? Total. A gente teve o privilégio de fazer a formação política de 3 dos maiores partidos do Rio Grande do Sul. Nós fizemos do PP, do MDB e do PL. E não tenha dúvida, Kleber, que a preocupação, não óbvio que a gente dá a nossa contribuição ali, mas a preocupação dos partidos em preparar seus candidatos, tanto do ponto de vista de ideias, né, porque é uma formação que não é só ferramental, ela tinha um fundo político aderente à agenda que o partido estava propondo para a sociedade, mas também introduzindo o candidato para esses conceitos de posicionamento, de quando é que tem que ser as coisas, qual é o fluxo que tem que seguir, como é que trata as coisas importantes, como é que pesquisa, como é que não pesquisa. Então, acho que é uma etapa assim, que vem há 2 anos ocorrendo e que, de alguma forma, reflete esse sucesso das urnas. Né? Não é de uma hora para outra que sai uma vitória eleitoral de partidos assim. Vocês fizeram campanha certamente com pesquisa, acompanhando o tempo inteiro, e sem pesquisa, quantitativa e qualitativa. Continua fazendo toda a diferença, mesmo que por vezes possa errar aqui e colar, né? Ter pesquisa é importantíssimo. Ter pesquisa é importante, ter pesquisa confiável é mais importante, porque tem gente que às vezes recebe a pesquisa, não gostei, teima com a pesquisa, né? Se a pesquisa é confiável, ali está um termômetro do que a rua está dizendo, né? Qualitativo é importante para entender o sentimento do eleitor, não é para enganar o eleitor, mas é para saber aquilo que está fazendo mais sentido para as pessoas naquele momento, né? Qual é a causa que mais mobiliza? Se o grande problema da cidade é saúde, a gente precisa centrar esforços, principalmente na construção do plano de governo em saúde. Como que a mensagem entra ou não, né? É uma mensagem. Isso tudo é importante. A qualitativa nos diz muito. E a quantitativa é o termômetro, é a fotografia do momento. Às vezes o pessoal diz, mas a pesquisa estava errada. Eu estava com 30 e fiquei com 25. Sim, mas de 25 pulou para 35, pulou para 30.
houve um movimento de indecisos, houve migração. Às vezes as pessoas têm em mente que o candidato já arranca com aquele percentual e dali só aumenta. Não. Existe um percentual de eleitor que vai se movimentando. Ora ele vota no Kleber, ora ele vota no Juliano, ele está indeciso. Chega no final, ele se mobiliza para, às vezes, acabar uma eleição de 2 turnos em um turno só. Né? Acho que eu não me lembro, né, Juliano, de ter uma eleição com uma taxa de indecisos tão alta, perdurando até o final da campanha. A gente teve praças grandes aqui, da região metropolitana, que a taxa de indecisos era 50%, 40% até a última eleição. Aí o movimento dos dias da última semana fez toda a diferença. E pesquisa, né, Kleber, não é justamente para só seguir o que está dando ali, né? São todas as campanhas seriam absolutamente iguais. Né? É uma ferramenta para tomada de decisão. Algumas vezes a gente tem que olhar para a pesquisa e dizer, nós vamos contrariar a opinião do eleitor. Dobrar a aposta. Né? Vamos dobrar essa aposta, porque é importante. Sempre lembra que quando a gente trata desse tema, eleição do Sartori, né? Em 18, teve que dizer que o gringo estava certo. Mesmo tendo empresas atrasando salário, mesmo gente. Mas enfim, ali aquela história de tomar agenda, nós tomamos, aquela eleição tomou agenda. O gringo tá certo, vem dizer que tá errado, né? E este se tornou o debate daquela eleição. Então, às vezes, é preciso contrariar o senso comum, a opinião pública, mas tu só consegue contrariar sabendo qual é. E agora, e vamos reconhecer que desta vez, diferente para governador, que teve discrepâncias gigantes, as pesquisas públicas ficaram medianamente mais perto dos resultados, pelo menos dos grandes institutos aí, né? E mesmo as internas que nós acompanhamos, também não tem acompanhamos tudo. Tivemos umas viradas ali na última, mas também eu acho que não eu dou posicionamento, mas a proporção mudou. Não. Assim, nos últimos dias, de fato, teve um movimento grande assim do eleitorado, mas não mudou a posição das que a gente acompanhou, mas mudou a proporção. Agora, para a gente ir encerrando, a gente falou muito aqui da importância da campanha posicionada e tal. Uma campanha de centro, por exemplo, ela pode se posicionar de uma forma eficaz num cenário polarizado também, né? Isso não é impossível. A questão é posicionar-se. A gente viu isso. Caxias foi para o segundo turno, Santa Maria foi para o segundo turno, São Paulo foi para o segundo turno. É possível ser posicionado mesmo não estando nos polos, né? Sem dúvida. A grande questão é que, geralmente, esse posicionamento de centro, em vez de buscar um posicionamento próprio, busca um espaço seu ao excluir os demais. Né? Esse é o ponto. Esse, para mim, é o ponto. Então, eu não sou direita e não sou esquerda. Vote em mim. Não, camarada. O que este teu posicionamento reflete para a tua cidade? Por que é importante ser um centro de harmonia, por exemplo? Ou um centro de equilíbrio? Por que é importante um posicionamento político dessa natureza? Quando eles se escorregam para combater a polarização, aí se dão mal. Porque eles entram, não é o seu campo, entende? Então, eles combatem a polarização rejeitando os polos, não abraçando os polos. Sem escolher o Imagina que leque de mercado eleitoral tu podia fazer. Não, essa ideia aqui é boa, não vamos excluir, vamos trabalhar. Mudaria radicalmente, mas a gente não vê isso em candidaturas de centro. E muitas vezes o Juliano falou, né? Pego algo da direita, que é o que eu concordo, me posiciono a favor e sem problema nenhum. Pego algo aqui da esquerda, que eventualmente eu concordo, me posiciono. Mas tem muita gente que fica com medo de desagradar ainda. Vivem naquela era de não posso agradar o político que bate a mão nas costas, né? Eu posso me posicionar em 10 coisas. Se tu concorda comigo em 7, não são as 3 que tu eventualmente discorda que vão descartar completamente o voto. Pelo ter esse medo. Né? Muitas vezes as pessoas dizem, até discordo deste ponto, mas em compensação, aqui eu concordo. Ou seja, a gente sempre diz, eleitor não é burro. Não é burro, né? As pessoas colocam isso na balança. Às vezes é melhor eu votar num sujeito que de 10 causas principais eu sei a posição dele e concordo com 7, do que 10 que eu não sei nada do que ele pensa, né? Então, eu sinto, aqui, ok, eu sei do que eu discordo. Mas e aqui que eu não sei o que eu concordo, que eu discordo? Acho que isso aí também, às vezes... Agora, para concluir, eleição precisa de militância, precisa de ter quem toque, quem puxe, mas precisa de profissionalismo também, hoje em dia, cada vez mais, né? Isso se nota claramente diferença entre campanhas amadoras e campanhas profissionais. Antes ficaram muito complexas as campanhas, né, Roberto?
A gente hoje, antes era um panfletinho, o cara na rua. Hoje o leque de coisas que se tem que cuidar, especialmente para se tem TV, que é da TV, do rádio, rede social é um movimento gigantesco, é o WhatsApp, é a equipe de rua. É uma estrutura tão complexa que se tu não profissionalizar, dificilmente tu chega lá. Dificilmente tu chega lá. Então a gente vê cada vez mais a profissionalização, o que abre um leque de um mercado maravilhoso para a nossa área da comunicação, que eu acho que estão cada vez mais gente se preparando, cada vez mais gente ingressando, que eu acho Cada vez salutando. gente com menos nojinho, né? É, exato. Só tinha nojinho de fazer política. O que ainda tem é gente que entende só a oportunidade do mercado. E não vi mantra nosso aqui na Critério, né? Lá na Critério. A gente vive a política. Viver a política não é ser partidário, não é tomar lado, mas é viver esse processo, amar, respeitar o processo político, respeitar o protagonismo da política. Então, eu acho que isso é um grande diferencial, assim, de quem trabalha com essa compreensão do que de quem vê só ali um mercado sazonal para ganhar um dinheirinho, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante também. Gostar de política, ela acaba nos dando mais repertório, né, Juliano? Nós, felizmente, tivemos 90% de êxito nas campanhas onde a gente trabalhou. E as nossas campanhas não necessariamente foram vencidas somente no terreno de comunicação, só naquilo que a gente entrega. Eu e o Juliano viajamos a um município do interior, onde a nossa principal contribuição foi equipe de rua, vamos botar a equipe na rua. Organizar a gestão da campanha. Coisas muito práticas de campanha. Teve campanhas de... Cada campanha é uma história, cada município é uma história diferente. Então teve algumas que a gente venceu a batalha na comunicação mesmo, e tem outras que eu acho que a nossa maior contribuição, né, Juliano? Organizar a casa. Ou na gestão de campanha, ou na política. O velho e bom, né, Roberto? Vocês como uma consultoria, o olhar de fora. Às vezes, vem alguém de fora poder olhar com criticidade o contexto e aí contribuir, né? Exatamente. Carlos, parabéns pelo trabalho, pelo sucesso. E vamos para o segundo turno, né? Bom voto aí para os nossos ouvintes e telespectadores que ainda votarão. Obrigado. Estamos aqui homenageando, né? A política, a democracia, a comunicação. Verdade, isso que a gente ama fazer. Obrigado, Kleber, pela oportunidade. Roberto aqui pela minha parceria de sempre. Até a próxima. Agradecemos, então, a oportunidade de falar de política, comunicação, tudo que a gente gosta. Muito bem, voltaremos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.